Vamos juntos, declare isso pela fé. A mudança da minha vida será tão radical, diga isso, tão extraordinária, diga isso, tão grandiosa, que muitos vão duvidar. O título da nossa mensagem é: Nunca vimos nada igual. Êxodo 34, versículo 10 diz o seguinte: o Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. O Senhor tem acesso a informações que nós não temos. Ele alcança em lugares que nós não alcançamos. O Senhor vê tudo aquilo que nós não vemos. E sem dúvida alguma, Ele pode fazer tudo aquilo que eu não posso fazer. Aqui, quando o Senhor fala sobre maravilhas jamais vistas, Ele está anunciando algo inédito. Ele está anunciando algo novo. Mas perceba um detalhe importantíssimo que esse versículo nos dá. Antes do Senhor falar sobre o inédito, primeiro Ele falou sobre aliança. Antes dele anunciar que realizaria coisas jamais vistas, primeiro Ele falou sobre fazer uma aliança. Aliança, ela requer, vamos juntos, diga isso comigo por favor, renúncia, confiança plena e uma entrega total. A verdadeira aliança é assumir um compromisso inabalável. Uma das coisas mais marcantes do ministério de Jesus é que por onde ele passava, ele deixava rastros de novidades. Constantemente o Senhor realizava feitos que as pessoas nunca tinham visto. Marcos 1, versículo 27 diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? É um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Mateus 9, o 32 e o 33 diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, vamos juntos, diga isso comigo por favor: nunca se viu nada parecido em Israel. Por onde o Senhor passava, ele chocava. Seja no modo como ele ensinava, no que ele transmitia de conhecimento, seja no uso da autoridade que ele possuía, ou por intermédio dos milagres que o acompanhavam. Uma coisa é fato: por onde o Senhor passava, padrões eram quebrados. Por que é tão importante entendermos que o Senhor revela esse novo? Sinceramente, viver a mesma coisa sempre cansa.
Tem pessoas que já não conseguem suportar o mesmo padrão de resultados, as mesmas aflições, os mesmos padrões que têm acompanhado a muitos, e não é de hoje. É um padrão ligado a questões voltadas para a saúde. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem uma determinada enfermidade, ela está enferma ainda, e todos os meses ela precisa ir naquela famosa farmácia chamada farmácia de alto custo. E para essa pessoa é sempre, um fardo, é ruim, é desagradável. Tem pessoas que de tempos em tempos precisam ser internadas para passar por uma bateria de exames, e são exames que se repetem, muitas vezes acabam tendo que gastar muito com tratamentos, com medicamentos. Tem pessoas cujo padrão negativo já é uma questão voltada para a família, é algo dentro de casa, já não suportam mais aquele contexto, já não suportam mais aquela realidade. Sabe aquela expressão, viajar é bom, voltar para casa, tem gente que não consegue dizer isso. Tem pessoas que o melhor lugar para ela é fora de casa, porque dentro de casa ela não tem paz. Tem pessoas que não conseguem mais viver alegrias dentro de casa. Estar em casa é sinônimo de peso, opressão, discussão, divisão, contenda. Estar em casa muitas vezes é sinônimo de um desgaste emocional. Tem pessoas que têm vivido padrões, e esses padrões aos poucos têm minado ela. Tem pessoas que têm morrido um pouquinho todo dia, eu não estou falando de tempo passar, mas eu estou falando das experiências trágicas ao longo da vida que têm se repetido, tem batido, e muitos, infelizmente, por viverem uma repetição de acontecimentos, acabam sendo roubados por acreditar que talvez nunca vão encontrar a verdadeira paz. O grande problema da repetição é que depois de repetirmos tanto determinados cenários, chega um momento em que nós começamos a duvidar se é possível viver algo diferente. E quando o Senhor Jesus ele vem, ele aparece, ele anuncia tudo novo. Quando o Senhor ele vem para quebrar todos os padrões dos religiosos. Quando o Senhor vem, ele vem anunciando que não existe enfermidade que resista diante dele. Quando o Senhor aparece, restaurações começam a acontecer. Quando o Senhor aparece, pessoas que não tinham a verdadeira paz, não haviam conhecido a verdadeira paz, começam a alcançar a paz que a Bíblia descreve como sendo a paz que ela não dá para se explicar, é a paz que excede todo o entendimento. É algo que você sabe que está lá, mas você não consegue explicar. Aquela paz, ela governa você tem tranquilidade. Quando o Senhor Jesus, ele aparece para renovar a esperança das pessoas. E se o Senhor Jesus não tem provocado esse tipo de sentimento dentro de você, então fique muito alerta. Talvez as questões externas tenham tido mais peso sobre a sua vida do que o próprio poder do Senhor Jesus. João 2,10 e o versículo 11 diz assim: e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mas, você, o que está escrito na sequência ali? Vocês se lembram que esse foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus? Então perceba que o milagre já veio para confirmar isso que nós estamos falando. Qual era o padrão? O melhor vinho era servido primeiro.
O Senhor já vem anunciando que, por intermédio desse milagre, o melhor vinho, ele é servido depois. Perceba que já no primeiro grande feito do Senhor perante homens, essa era a mensagem que ele estava mandando. Querido, eu estou vindo para que as coisas não sejam mais iguais. Eu estou aqui, estou entrando nessa festa de casamento, estou entrando na sua vida, estou entrando no seu casamento, estou entrando na sua empresa, estou entrando naquilo que te pertence, para que nada seja igual. Eu estou entrando para promover mudanças extraordinárias. Eu estou entrando para que o impossível se curve diante de vocês. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Aonde Jesus chega, padrões mudam. Aonde o Senhor Jesus chega, aonde a palavra de Deus chega, aonde o Espírito Santo chega, padrões mudam. João 9, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Aqui nós estamos falando de alguém que nunca viu. Talvez a sua condição atual não seja de nascença. Porém, muitos estão como a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, ou até mesmo como o paralítico do tanque de Betesda. Já estão há tanto tempo escravos de um mesmo padrão que não conseguem nem se lembrar quando ele começou. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta de muitos poderia ser: por que o câncer? Por que essa doença? Por que tal perda? Por que tal batalha? Por que eu estou vivendo esse grande desafio? Perceba que instintivamente, o foco do ser humano muitas vezes não é a compaixão, é sempre pegar na questão do erro, é sempre querer saber do erro, do que é negativo. Existem coisas que podem nos acontecer como consequência de um erro, sem dúvida alguma, sim, muitas coisas. Porém, nem tudo que nos acontece é consequência de um erro. Talvez o maior propósito de um momento difícil é esse momento difícil te levar ao Senhor. Muitas vezes nós só conhecemos a revelação do verdadeiro Deus, nós só conhecemos o seu amor por intermédio de um momento extremamente desagradável. Existe uma frase que eu acho que todo cristão já disse em algum momento, ou ele vai dizer em algum momento da vida: bendita a aflição que me levou ao Senhor. Muitas vezes tem problemas que nós vivemos que nós nem sabíamos que nós precisávamos tanto daquele problema. Já parou para pensar que coisa de doido? Que muitas vezes a cura para a nossa vida é uma doença? A cura para o nosso destino é um momento difícil? Já parou para pensar que muitas vezes a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela passar por algo que vem, espreme ela, aperta ela, subjuga ela, faz doer, é desagradável. Parece conversa de maluco. Mas a Bíblia fala sobre isso. Considere motivo de alegria por cada tribulação que vocês tiverem que passar, porque por intermédio dessa, a sua perseverança será desenvolvida sem que lhes falte nada. Perceba que por intermédio da tribulação, nós nos tornamos completos. Muitas vezes, por intermédio de uma tribulação, a sabedoria que nos falta, nós vamos buscá-la intencionalmente e assim nos tornaremos completos. Muitas vezes, por intermédio de uma tribulação, de um momento difícil, o temor que nos falta, nós começamos a perseguir esse temor e nos tornamos completos. Muitas vezes, aquele espacinho que existe dentro de todos nós, que só pode ser preenchido pelo poder do Espírito do Senhor, a tribulação vem, nós buscamos esse poder, o revestimento do Espírito, e dessa forma nos tornamos completos.
Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Gente, eu acho que talvez uma das frases que as pessoas mais falam sem pensar no que ela significa é: Deus, eis-me aqui. É bonito falar Deus, eis-me aqui. Quem já disse isso? Deus, eis-me aqui. Levanta as mãos, por favor. E se o eis-me aqui for dessa forma? Tá bom, filho, quero usar você. Então se prepara. Estou mandando uma encomenda via Mercado Livre de problemas sem fim, mas é para que a minha glória se manifeste na sua vida. Porque o ser uma testemunha do Senhor, muitas vezes ser um canal de bênçãos, implica em o Senhor, por intermédio dos seus, permite algumas coisas para que as pessoas possam ver a glória dele se manifestando na sua vida. Esse eis-me aqui precisa ser dito? Precisa. Mas ele não pode ser no momento de extrema emoção, porque você tem que ter muita consciência. Os seus desafios serão proporcionais ao nível de promoção que você deseja alcançar. Se muito quer ser conquistado, muito você será experimentado. Se muito você deseja viver lá na frente, muito o Senhor vai te provar no presente. Se muitas coisas você deseja alcançar, então esteja pronto. Talvez os desafios eles vão aparecer e não serão fáceis. Mas olha o quanto isso é incrível. O que estava acontecendo era para que a obra de Deus se manifestasse na vida deste homem. Diga isso comigo com muita força, por favor. O que eu estou vivendo é para a glória de Deus. De novo, diga isso. O que eu estou vivendo é para que a glória de Deus se manifeste aonde? Na sua vida, na vida da sua família. Se é para que a glória de Deus se manifeste, não é para o fim. Se é para que a glória de Deus se manifeste, não é para a dor. Se é para que a glória de Deus se manifeste, não é para que você saia no prejuízo. Se é para que a glória de Deus se manifeste, não é para que você seja humilhado eternamente, não. As dores que sentimos agora são passageiras, são leves, são momentâneas, mas quando a glória for revelada, perceba que o Senhor já estava falando de algo, que a Bíblia não fala dessa forma, mas eu entendo, mas era como se o Senhor já tivesse planos naquele contexto, naquela realidade. É para que a glória de Deus se manifeste na vida desse homem que nunca viu. Quantos dedos tem aqui? E agora? Você consegue enxergar. Mas talvez tenha muitas coisas na sua vida que você nunca viu. Talvez você nunca tenha visto a cura de alguém que está perto de você enfermo. Talvez você nunca tenha visto a transformação daquele familiar que você tanto desejaria que essa pessoa alcançasse essa transformação. Eu vou falar por mim. Tem muitas coisas que eu ainda não vi. Muitas coisas mesmo. Mas eu gosto de alimentar todos os dias esse espírito, essa fé, essa esperança dentro de mim, que por intermédio do poder do Senhor, por intermédio da glória dEle, como nós falamos no início da reunião, por intermédio da aliança que fazemos com Ele, Ele começa a revelar a mim coisas que eu nunca tinha visto. Tem pessoas que ao longo desse ano não conseguiram ver algumas coisas, não viram, não tiveram o privilégio de ver. Mas se você crer, não duvidar em seu coração, você vai terminar o ano vendo o que você ainda não viu, experimentando o que você não experimentou, alcançando o que você não alcançou, testemunhando o que você nunca tinha testemunhado. Gente, tem testemunhos de pessoas que eles mexem tanto conosco. Por que mexem tanto conosco?
ou porque a nossa história bate com a história dela, ou muitas vezes porque nós gostaríamos de estar vivendo aquela realidade, e o que nós temos que ter muito firmes dentro de nós, é o fato de que, só porque eu não vi até agora, não quer dizer que eu nunca vou ver, muito pelo contrário. O ministério do Senhor ficou marcado por Ele apresentar acontecimentos, verdades a pessoas que nunca tinham visto. O inédito faz parte da vida do cristão. O novo faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. A começar pelas questões internas. Já não somos mais os mesmos, somos novas criaturas. E isso se estende para a nossa vida exterior. A nossa família já não é mais a mesma, a nossa saúde não é mais a mesma, o nosso profissional não é mais o mesmo, nenhuma área da nossa vida continua sendo a mesma. Por que esse texto, ele mexe tanto comigo? Não é que esse homem já tinha experimentado um pouquinho, ele tinha conhecido a sensação de ver, e um dia ele perdeu. Aqui a Bíblia está falando de alguém que nunca viu. Tem pessoas que nunca tiveram paz. Tem pessoas que nunca andaram em poder e autoridade. Tem pessoas que nunca conseguiram contar um testemunho sobre aquela área específica da vida. Mas o que o Senhor está anunciando por intermédio dessa mensagem? Vocês verão o que nunca viram, vocês vão tocar o que nunca tocaram, vocês vão testemunhar algo que nunca testemunharam. Por isso você tem que se alegrar. Quando a boa nova veio a Ana, quando a palavra foi liberada pelo profeta Eli, a Bíblia descreve que a tristeza já tinha abandonado a sua face. Antes dela viver, antes dela gerar o seu Samuel, ela já estava uma boba alegre. E é isso. Muitas vezes seremos bobos alegres, as pessoas não vão entender, mas por que ele está sorrindo tanto? A desgraça que está a vida dele. Não, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu creio no meu Pai. Eu creio naquilo que está escrito. No livro de 1 Samuel, nessa passagem é dito que todos os anos era a mesma coisa, todos os anos Ana chorava, aí vem o Senhor e faz algo novo, todos os anos era a mesma coisa, todos os anos Ana gerava. Já parou para pensar que Deus trabalha de uma forma em que Ele começa a tornar comum aos nossos olhos o que um dia pareceu impossível, muito distante? Porque pensa comigo, na contagem, vocês se lembram quantos filhos Ana teve ao todo? 6 filhos, Samuel e mais 5. Vamos lá. Ela estava vendo Penina, gerando um filho atrás do outro. A Bíblia não descreve quantos filhos Penina teve, mas por aquela colocação que Eucana fala, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, dá-se a entender que talvez aquela mulher tivesse 10 filhos. E aí imagina você, Ana, vivendo na mesma casa, onde uma pessoa pertinho de você está vivendo algo que você não vive. Quando a bênção foi liberada sobre a vida dela, e ela ficou grávida de Samuel, imagina como para ela não foi especial fazer um enxoval do Samuel. Imagina que momento. É o carrinho que ela comprou para Samuel. É o bebê conforto que ela comprou para Samuel. É a roupinha que ela comprou para Samuel. Macacãozinho. Tênisinho, aqueles tênisinho que é a coisa mais linda. Desse tamaninho assim, pequenininho. Que não passa no dedão do teu pé. Olha como são as coisas. Era uma alegria inédita, não era? Aí no outro ano ela estava fazendo de novo. E aí no outro ano ela estava fazendo de novo.
No outro ano ela estava fazendo de novo. E no outro ano ela estava fazendo de novo. E no outro ano ela estava fazendo de novo. O normal, o especial veio a se transformar em algo normal. Não estou falando que perdeu o valor, mas nós estamos falando de uma quebra de padrões, uma mudança de resultados. Nós estamos falando de uma reviravolta completa. Nós estamos falando de quem nunca viveu, vivendo não só uma vez, mas vivendo várias vezes, vivendo pro resto da vida. Até porque eu tenho isso muito claro dentro de mim. Óbvio que de tempos em tempos nós vamos ser provados, experimentados, até porque às vezes a gente precisa de um sacode para ficar esperto, né? Porque a bênção vai chegando, e às vezes a gente vai relaxando e tal, e Deus, por amor, Ele, peraí, tá fácil demais, deixa eu apertar um pouquinho aqui para Ele cair algumas fichas. Mas eu acredito que, como foi com a história do próprio rei Davi, quando Davi ele foi coroado rei, quando ele recebeu aquela unção, ele passou por aquele processo e ocupou o lugar mais alto no trono, ele teve guerras com inimigos a vida toda, mas ele nunca perdeu aquela posição. Saul perdeu aquela posição, ele perdeu aquele resultado, mas porque Davi, ele tinha prazer no Senhor, ele temia o Senhor, estava alinhado com os propósitos do Senhor, ele nunca perdeu. Então, o que o Senhor nos dá, é para que seja eterno. O que o Senhor nos dá, o mal Ele não pode tirar, desde que haja o posicionamento certo da nossa parte. Qual seria o sentido? O Senhor dar visão, levar cura a esse homem, se daqui a pouco ele voltasse a ficar cego. Então, quando aqui diz que esse homem estava vivendo algo que era para que a glória de Deus fosse revelada, gente, a glória de Deus ela é perfeita. O milagre forjado pelo homem, ele deixa rebarbas. O milagre produzido por mãos humanas, ele tem os seus erros, ele não é preciso, ele não é perfeito, dá desgaste, traz dor de cabeça. Mas aquilo que vem da parte do Senhor é pleno. Por isso nós precisamos gastar mais tempo fazendo dele o nosso alvo, o motivo do nosso estilo de vida. Nós temos que fazer dele o centro de todas as coisas, porque é dele que vai vir aquilo que eu tanto busco, aquilo que eu tanto preciso. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Essa parte é nojenta? É um pouquitinho. Eu confesso que eu ouvi a explicação do porquê o Senhor fez dessa forma, uma única vez de uma pessoa e eu nunca me esqueci. Antigamente, pessoas enfermas, cegas, aleijadas, de alguma forma eram consideradas malditas, de alguma forma o tratamento não era igual, eram colocadas numa posição em que eram escanteadas. E muitas vezes, quando as pessoas passavam perto dessas pessoas, o que elas faziam? Cuspiam do lado delas. Passava e continuava andando. Quando o Senhor pega e Ele cospe no chão e Ele faz um pouco de barro, ali a mensagem que eu entendo que o Senhor nos envia é o seguinte: aquilo que o mundo faz para te humilhar, eu faço a mesma coisa para te honrar. Então, no lugar onde vocês foram humilhados, desprezados, por intermédio dessa prática, estou fazendo algo para te justificar. E aqui, olha como que são as coisas. Aqui, quando o Senhor cospe no chão, se essa explicação é verídica, se ela é real, vamos supor que quem está perto e viu talvez o Senhor fazendo aquilo, pensou, lá, ele está fazendo como todo mundo.
E aqui o Senhor deixa muito claro, eu não faço como a maioria faz. Eu não trato como a maioria trata. Eu não ignoro como a grande maioria ignora. Eu não finjo que não é comigo quando eu passo por esse contexto, muito pelo contrário. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, vamos juntos, diga isso comigo por favor. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Perceba que o Senhor já estava fazendo algo, porém Ele não deixou de dar uma direção. O Senhor faz, Ele faz, mas Ele também dá a direção do que nós precisamos fazer. O Senhor cura, Ele cura, mas Ele sempre deixa uma direção, vá lavar-se no tanque. Perceba que a cura desse homem não aconteceu depois que o Senhor passou o barro. A cura desse homem de fato aconteceu depois do ato de obediência. Depois que, ali está escrito, depois que ele se lavou, ele voltou vendo. É incrível como no processo do milagre, nós precisamos nos limpar de algumas sujeiras da vida. Muitas vezes as sujeiras podem estar aqui. Tem que lavar o coração? Tem que lavar o coração. Tem que purificar o coração? Tem que purificar o coração. Muitas vezes, a sujeira, ela está aqui, na mente, nos pensamentos. Gente, fazer uma limpeza é assim, dependendo do tipo de sujeira, uma limpeza superficial não é o suficiente. Sabe aquela bucha? A bucha é vegetal, né? Quem gosta de tomar banho de bucha vegetal? Levanta as mãos aí. Gente, tem hora... Tem que fazer força. Até limpar. Só que depois que nós limpamos algumas coisas, nós damos condições para que o milagre aconteça. Nós damos condições para que eu vou cego, mas eu volto enxergando. Eu vou doente, mas eu volto curado. Eu vou sendo humilhado, eu volto sendo justificado. Eu vou aflito, mas eu volto com a paz do Espírito tomando a minha vida. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Por que eles diziam isso? Porque a mudança tinha sido tão radical, tão radical, tão radical que muita gente não acreditava. Não, não é possível, não é ele. Não é ele, não é possível. Não, é uma outra pessoa muito parecida, tem o mesmo corte de cabelo. Já parou para pensar a forma como Deus trabalha, como é incrível? Ele deixa os incrédulos mais incrédulos ainda. As pessoas que têm dor de cotovelo, a dor de cotovelo só aumenta. Porque é tão bom, é tão extraordinário, é tão superior o que Deus faz em nossas vidas que não parece real. Não parece real. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Vamos juntos, declare isso pela fé. A mudança da minha vida será tão radical, diga isso, tão extraordinária, diga isso, tão grandiosa, que muitos vão duvidar. Muitos vão duvidar. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A transformação será tão impactante, que as pessoas que te viram antes, vão ver você agora.
e vão dizer, não é possível. Não é ele, não é o casamento dele, não é a empresa dele, não é a saúde dele, não, é outra pessoa, não tem como. Não tem como. Pulando para o 32, diz assim: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Ninguém nunca jamais tinha visto acontecer. Mas aquilo que parecia impossível, aconteceu. Então eu acredito e libero sobre a sua vida que nesse final de ano, vocês vão ver o que nunca viram, vocês vão ouvir o que nunca ouviram, vocês vão alcançar o que nunca alcançaram, e esse será disparado o melhor final de ano de toda a tua história de vida, em nome de Jesus. A Ele, e podem se colocar em pé, por favor. Ana gerou o que nunca havia gerado. Pedro pescou o que nunca havia pescado. A nação de Israel conquistou lugares que nunca havia conquistado. Davi derrubou um gigante que nunca havia derrubado. Se Deus permanece o mesmo, por que esse padrão vai parar de se repetir agora, bem na nossa vez? Não, ele não para de se repetir. Muito pelo contrário. Por isso você precisa levantar-se no Espírito. Por isso você precisa colocar muita força. Por isso você precisa crer. Por isso você precisa acreditar. Marcos 2, versículo 1 diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Um ponto importante que eu preciso destacar: pare de esperar que o milagre bata a tua porta. Pare de esperar que as coisas simplesmente caiam do céu. Não foi o Senhor que foi até o paralítico precisou ir até o Senhor. Isso requer o quê? Disposição. Eu nunca vi uma pessoa indisposta viver uma mudança significativa. Gente, não tem como. Antes de algo começar a andar com as suas próprias pernas, primeiro você vai ter que colocar força para carregar. E carregar é desagradável. Carregar algumas coisas é muito desagradável. Requer o quê? Esforço. Desgaste físico. Gente, vamos lá. A Bíblia não dá detalhes do tamanho do paralítico. Mas vamos supor que esse cara gosta de comer. Se ele gosta de comer, ele era pesadinho. Imagina vocês terem que carregar uma pessoa como eu. Eu peso 97, 98 quilos. Imagina a força. Todo lugar onde você for, você me carregando. É ruim carregar? É, mas é pior abandonar. Porque o que você carrega na direção certa, em algum momento vai caminhar com as próprias pernas. Mas o que você deixa de lado, sempre vai ser uma pendência na sua vida. Sempre vai ser algo que quando você se deparar com aquilo, você vai falar, caramba, até hoje, é o mesmo contexto, a mesma realidade. Algo que eu gosto de destacar: ande com as pessoas certas. As pessoas certas não te pesam mais, elas te ajudam a carregar os seus problemas. Elas trazem alívio. Gente, tem gente morrendo porque não sabem dizer não para algumas companhias. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de um afastamento. Ou pior ainda, às vezes tem pessoas que até querem nos ajudar, mas estão nos levando para a direção errada. Por que esses homens aqui tiveram êxito, essas pessoas? Porque todos estavam caminhando em direção ao Senhor Jesus, todos estavam procurando Jesus. Você anda junto com quem procura Jesus?
Porque quando você anda com quem compartilha da mesma fé, gente, é muito mais fácil alcançar os resultados que desejamos. É muito mais fácil. A conversa bate, o espírito é igual. Vamos supor que no meio desses aqui tem um com o espírito que destoa, um murmurador, um questionador. E aí ele no meio da caminhada começa a falar assim: nossa, eu não estou suportando, é muito ruim isso aqui, vamos deixar. Talvez de cara você não deixa de carregar, mas sabe aquela expressão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? O incrédulo fica batendo na nossa porta, vai, bate, daqui a pouco algo entra em nós e a gente deixa de carregar, deixa de fazer o que é certo. A última coisa que nós precisamos é de uma pessoa dando um conselho que nós não precisamos receber. Não, vamos por aqui, não, mas Jesus está ali, não, mas vamos por aqui, não, mas Jesus está ali, não, mas vamos por aqui. E se talvez você é o tipo de pessoa que quer estar de bem com todos, então você não consegue dizer não, muitas vezes tudo que te é proposto você aceita. Por medo de chatear, por medo de magoar, não. Você pode ver que pouca gente te chama para vir para a igreja, mas para jantar, para comer fora, para fazer isso é o tempo todo. É o tempo todo. Entenda que eu não estou pregando contra você fazer coisas como essa. Vocês entenderam, né? Está todo mundo entendendo. Não quero criar guerra familiar, não é isso. Mas se aproximar das pessoas certas facilita você chegar nos objetivos que você tanto deseja viver. Eles estavam procurando juntos o Senhor Jesus. A Bíblia não diz, todo aquele que pede recebe, o que busca, encontra. O que vai bater a porta será aberta. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida abaixaram um homem na maca, bem na frente dele. Todos nós teremos as nossas multidões a enfrentar. Jesus está disponível para todos. Mas nem sempre o encontro para com Ele será uma caminhada simples. Quando aqui diz que eles tiveram que passar por uma multidão, gente, talvez o maior desafio do ser humano seja lidar com o próprio ser humano. Poucas coisas afastam pessoas de Deus quanto as próprias pessoas. Muitas vezes, quando nós vivemos algumas experiências com alguns, isso acaba promovendo dentro de nós um afastamento que ele não pode acontecer. Quando na verdade, para eles passarem pela multidão, para eles vencerem, muitas vezes a gente tem que se fazer de cego, de surdo, a gente tem que se fazer de mudo, simplesmente calar, seguir o nosso ritmo, o nosso rumo e continuar indo até o Senhor Jesus. Se a multidão consegue te impedir de chegar até o Senhor Jesus, o diabo já aprendeu onde é o teu ponto fraco, basta eu colocar pedras de tropeço no seu caminho, pessoas que vão te afetar emocionalmente e espiritualmente, acabou, tive êxito, arrebentei com tudo na vida dela. Não, passe por pessoas. Já adianto, pessoas são fáceis de lidar? Não, extremamente difíceis. Quem é que já foi traído por alguém? Traição, eu digo no sentido mais amplo da palavra, ou rejeitado, ou abandonado, ou algo do gênero. Levanta as mãos, por favor. E possivelmente vai acontecer de novo. Tem pessoas na nossa caminhada que vão virar as costas para nós. Tem pessoas que ao longo da caminhada vão nos ofender, vão levantar falsos contra nós, vai apontar o dedo. Gente, você não pode se permitir contaminar, você tem que continuar, continua, não para. E as pessoas vão te ofender, elas vão dizer que você é algo que você não é. Você tem que continuar, simplesmente vai. Até porque depois que você chegou até o Senhor Jesus, acabou, não importa o que falem. Quem está vivendo aquela história, aquela experiência incrível com Ele é você. Passe pela multidão, rompa com a multidão, não deixe de ir até Jesus por causa de pessoas, não deixe de ir até Jesus por causa de pessoas, não deixe de continuar nessa caminhada firme, perseguindo o Senhor Jesus, buscando encontrar Ele por conta de pessoas.
E eu bato nessa tecla porque constantemente, quando nós temos acesso a pessoas que não estão mais no nosso meio, é sempre a mesma conversa. Por que quiser? Por causa de pessoas. Não! Ah não, gente, se eu paro por conta de questões pequenas, como que eu vou alcançar as coisas grandes da vida? Faz parte do pacote. Um pouquinho de injustiça aqui, um pouquinho de ofensa ali, um xingamento daqui, faz parte. Mas nós não podemos parar. Qual que era a motivação desses homens? Eles não queriam voltar para casa com aquele mesmo contexto. Por que que eles se arriscaram subindo no telhado? Porque eles entendiam que se eles não se arriscassem naquele momento, talvez eles nunca tivessem uma nova oportunidade. Eu falo isso para os medrosos de prontidão aqui. A dor do arrependimento, ela te massacra. Não deixe de se arriscar. Ninguém nunca se tornou extraordinário sem correr riscos na vida. Os riscos fazem parte. Só que eu não estou falando de agir de uma forma imprudente. Estou falando dos riscos que vale a pena nós corrermos. Por exemplo, a única motivação, a única coisa que fez com que Pedro saísse de dentro do barco, foi porque ele sabia que Jesus estava ali. Ele se arriscou por causa de Jesus. Ele fez algo por causa do Senhor. Ele fez algo por intermédio de uma palavra. É por causa do Senhor. Nós nos arriscamos porque sabemos que Ele está ali. E assim, o risco para com o Senhor, vamos supor, ó como vale a pena se arriscar pelo Senhor. Aonde que eles estavam subindo? Vamos supor que o telhado desaba. Todo mundo cai. E machucam feio. Quebra a perna, quebra o braço. Quem estava ali naquele lugar? O que ele ia fazer? Curar todo mundo. É dessa forma que funciona. Quando corremos em direção ao Senhor, mesmo que no meio da caminhada, por exemplo, o próprio Pedro, ele afundou, não afundou? Mas quem estava lá para dar a mão para ele? Jesus. Na direção dele vale a pena correr riscos. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu, andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, vamos juntos, diga isso comigo por favor, nunca vimos, o que está escrito na sequência? Isso é muito forte, gente. Feche os seus olhos por favor. Deus anuncia algo novo a você. Ele anuncia a você algo que você nunca viveu. Ele tem para você uma experiência que você nunca viveu antes. O que Ele tem para você é uma cura que você nunca alcançou. Creia que por onde o Senhor, o Espírito dEle passa, Ele deixa rastros de novidade. Aonde Ele passa, Ele vai transformando tudo. Ele transforma cenários, Ele transforma vidas, Ele transforma corações, Ele transforma casamentos, Ele cura enfermos, Ele liberta os presos, Ele faz o impossível se curvar diante de todos aqueles que se curvam diante dEle. Nunca vimos nada igual. Como eu espero. Eu sei que nesse final de ano eu vou ver o que eu nunca vivi. E eu gostaria que neste momento você começasse a dizer exatamente isso. Nesse final de ano, nesse final de novembro e dezembro, eu vou ver o que eu nunca vi. Eu vou ver o que eu nunca vi. Eu vou ver na minha casa o que eu nunca vi. Eu vou ver na minha empresa o que eu nunca vi. Eu vou ver na minha família, em todas as áreas da minha vida, o que eu nunca vi. Creia nisso. O ministério do Senhor ficou marcado por uma quebra contínua de padrões. Qual é o padrão que vai ser quebrado na tua vida?
Qual é o padrão que o Senhor vai dissipar da tua vida? Ele vai arrancar, Ele vai aniquilar. Talvez para muitos o melhor foi servido no início do ano, mas Deus, Ele não trabalha dessa forma. O melhor vinho Ele deixa para o final. Então creia que o melhor cenário você vai ver e viver agora. Creia que você vai testemunhar dessa glória maior. Creia que essa enfermidade ela não vai te acompanhar. Algo pode não estar caminhando até que ela encontre o Senhor Jesus, porque quando essa situação ela vem de encontro com o Senhor Jesus, ela vai caminhar. Então começa a declarar: o que não estava caminhando, a partir de agora vai caminhar com as próprias pernas. Aquilo que foi um paralítico na minha vida até o dia de hoje vai se transformar num testemunho glorioso. Eu creio, o que não era normal caminhar, a partir de agora vai caminhar. O que não era normal acontecer, a partir de agora vai acontecer. O que não era normal dar certo, a partir de agora vai dar certo na minha vida. Eu creio nessa unção de milagres. Eu creio, eu vou viver o milagre, eu vou viver o impossível. Clame ao Deus dos céus. Talvez em algum momento você chorou, você se lamentou, você sofreu, você pode ter colocado forças para tirar satisfação com alguém, mas coloque forças, carregue mais uma vez essa paralisia para nunca mais ter que carregar. Esse final de ano é o sprint final. Talvez as tuas mãos estão doendo, você já não consegue mais carregar. Talvez está difícil carregar, as suas costas doem. Não, mas levante-se, tire força de onde não tem. Se arrisque como nunca, dê passos que você nunca deu, suba até um lugar que você nunca subiu. Isso principalmente espiritualmente falando. Quem sobe vê a glória do Senhor Jesus. Suba o nível, suba ao telhado espiritual, vá além, saia da parte baixa, saia da parte rasa, suba e você vai ver a glória de Deus. Creia, Ele está perto, Ele faz, Ele realiza. Nunca ouviram falar de um cego de nascença que havia sido curado. Aqui esses homens disseram: nunca vimos nada igual. Eles não tinham visto um paralítico andando. O que você vai ver que você nunca viu? Tenha coragem de dizer, tenha coragem de declarar. Não coloque o Senhor Jesus dentro de uma caixinha. Não existe nada que Ele não possa fazer. Quando disseram a Ele: se tu podes, e Ele disse: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Então creia, 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 creia. Crer é uma das expressões mais incríveis de amor ao Senhor, porque você não duvida da palavra dEle, você acredita, Ele tem credibilidade para você. Creia, eu vou viver o meu milagre. Se você possui alguma enfermidade, tem algum diagnóstico, ou tem alguém da tua família, coloque as mãos nessa área e comece a declarar, liberar palavras de cura, palavras de poder. Comece a declarar no teu lugar: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu não vou precisar mais da medicação, eu não vou precisar mais desse tratamento, eu estou curado. Se a tua enfermidade talvez não é do corpo, não é algo de saúde, mas é enfermidade do coração, no teu coração existe algo doente, você reconhece isso, coloque a mão no teu coração e comece a dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu creio, eu estou curado, eu estou livre, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou livre, eu estou liberto. Eu libero palavras de poder sobre a minha vida, eu libero essas palavras de fé sobre a minha vida. Eu creio, eu declaro sobre a tua vida: seja curada agora, seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora, seja curada agora, seja qual for a enfermidade, em nome de Jesus, seja curada agora. Receba essa unção, esse favor que toma a sua vida, que possui o seu corpo, que entra no teu organismo, que toca o teu coração e começa a limpá-lo, começa a curá-lo, começa a libertá-lo. Sejam curados agora, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham por essa transmissão, recebam cura
agora, recebam cura agora. Enfermidade do corpo, da alma, do espírito, você vai desaparecer. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Nunca vimos nada igual. Sabe o que é mais incrível? A cada dia que se passava da caminhada do Senhor Jesus aqui por essa terra, algumas coisas foram se tornando cada vez mais comuns. Por onde ele passava, ele estava curando. Por onde ele passava, ele estava realizando. Durante a nossa caminhada para com Jesus é da mesma forma. Aonde ele vai passando, ele vai mexendo. Aonde ele vai tocando, ele vai mudando. Os enfermos que ele vai alcançando, ele vai curando. Gente, como é assim, se essa palavra tiver o mesmo impacto em você que ela está tendo no meu espírito, no meu coração, gente, eu já falo pela fé agora, mas vai chegar momentos em que eu vou poder dizer algumas coisas. Eu nunca tinha vivido o que eu vivi naquele momento, naquele final de ano. Eu creio, eu sei que todos têm alguma área, algum ponto da vida, que o teu desejo é dizer assim: nossa, eu nunca vi algo assim. Todos. Isso você pode levar para as mais diversas áreas possíveis da tua vida. Cada um em cima da sua dor, do seu desafio. Diga mais do que nunca nesse final de ano: eu verei algo novo acontecer. Eu vou ver algo novo. Diga isso pela fé, guarde essa expressão: eu vou deixar rastros de novidades. Por onde eu passar, eu vou deixar rastros de novidades. Eu vou deixar muitas coisas novas. Eu vou deixar, talvez hoje, se tem uma coisa que você não vive, é novidade. É a mesma cobrança, é o mesmo contexto, são as mesmas dores. Mas a partir de agora, por onde você passar, você vai deixar um rastro de novidade. Vai ser tudo novo, vai ser tudo extraordinário. Por onde você passar, você deixará rastros de novidade. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Olha que lindo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ao contrário do que muitos pensam, quando o Senhor diz aqui, esqueçam que se foi, Ele não está falando de tragédia, Ele não está falando de milagre, de maldições, Ele não está falando de dor. Muito pelo contrário, nesse contexto Ele estava relembrando os grandes feitos que Ele já tinha realizado. E o que Ele está falando, aquilo foi legal, aquilo foi bom, aquilo foi extraordinário, foi, mas esqueça tudo, porque eu vou fazer tudo novo. Então, mesmo para você que já viveu ou tem vivido algumas coisas muito especiais, por intermédio desse texto o Senhor diz: esqueça, agora vai vir tudo novo, vai vir algo tudo diferente. Quando nós falamos de novo, o novo que eu acredito não é um novo de melhoria, é um novo de mudança. Não é pegar algo e só melhorar, não. Sabe aquela história, quando você está mudando de casa, e você tem aquele privilégio de dizer assim: para casa nova só estou levando roupas, o resto eu estou deixando, porque tudo que eu vou encontrar nessa casa é novo. Que pela fé você possa viver essa mesma experiência, de levar somente filho, filha, e não precisar de mais nada, porque tudo que tem lá, nessa nova vida, é novo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, até num lugar morto, até num lugar árido, até num lugar onde não existe isso, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe por que essa colocação nos é deixada? Porque mesmo com palavras como essa, muitas vezes existe aquele conflito do racional. E muitos podem cair no erro dizendo assim: não, mas a minha realidade é diferente, eu estou no deserto.
E aí o Senhor fala: querido, não tem a sua realidade, eu vou fazer em qualquer lugar. Mas no meu caso é um pouco, não existe o seu caso. O Deus que alcança um, alcança todos. O Deus que cura um, Ele cura todos. O Deus que faz em um, Ele faz em todos os demais. Salmo 27, que eu tanto amo, diz assim: mas eu tenho a certeza, vamos juntos, diga isso, mas eu tenho a certeza, de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor, seja valente, e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor, não é de qualquer forma, é com confiança. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor, não é na medicina, não é na justiça brasileira, não é nesse homem, nessa mulher. Espere no Senhor. Clamem a mim, e eu responderei, direi coisas extraordinárias, que vocês nem imaginam. Clame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, ou seja, hoje você não vê, que você não conhece, mas Ele vai fazer. Feche os seus olhos mais uma vez, e diga no seu lugar pela última vez, antes de eu orar por você e encerrarmos essa reunião. Você vai dizer: meu Pai, desde já eu já agradeço, porque eu verei o que eu nunca vi, eu vou viver um casamento que eu nunca vivi antes, eu vou chegar a realidades que eu nunca cheguei. Meu Pai, eu acredito nessa mensagem, eu acredito no Teu poder, eu acredito na Tua autoridade, eu verei o que eu nunca vi, eu vou ouvir o que eu nunca ouvi, eu vou chegar em lugares que eu nunca cheguei. Eu Te agradeço, porque eu acredito, meu Pai, que algo novo está chegando. Eu acredito que portas novas estão se abrindo. Eu creio nesses grandes milagres. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro que o velho sai e o novo vai entrar. Eu declaro que como nunca na sua vida, você vai poder dizer com uma frequência muito alta: eu nunca vi nada assim, eu nunca vi nada assim. A partir de hoje você vai dizer: eu nunca vi nada assim. Isso para todas as áreas da sua vida. Quando você chegar em casa: eu nunca vi nada assim. Quando você estiver com o seu cônjuge: eu nunca vi nada assim. Quando você olhar para o teu resultado do teu exame novo: eu nunca vi nada assim. Declare isso pela fé: eu nunca vi nada assim. Eu te abençoo. Eu declaro: esse final de ano será incrível, glorioso, especial, de grandes milagres, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.